Dando continuidade a esse conteúdo, que a gente tenta trazer na disciplina, frente aos pacientes sistemicamente comprometidos, é um tópico também interessante que muitas vezes, durante a faculdade, a gente não tem um olhar direcionado, até porque esse grupo de pacientes com doença endócrina e metabólica, principalmente com os que são portadores de alterações de tireoide e paratireoide, eles tendem a procurar uma especialidade própria da odontologia, que é a parte de pacientes especiais, né, que são pacientes que muitas vezes não estão compensados e precisam do atendimento do dentista, né? Porque muitas vezes na faculdade a gente vai ter contato com pacientes que podem ter doenças relacionadas tanto à tireoide como também à paratireoide, entretanto são pacientes que estão compensados. E, via de regra, a gente sabe que quando os pacientes estão compensados, na maioria das alterações endócrinas e metabólicas, nenhuma restrição é feita ao tratamento odontológico para eles, né? Então, muitas vezes, a gente está diante desses pacientes que têm sua doença cursando com normalidade, compensada. Então, isso traz um conforto grande no manejo, né? Porque muitas vezes nenhuma ponderação é feita por conta da doença bem compensada. Quando isso não acontece, é que muitas vezes fica difícil o tratamento desses pacientes. E, via de regra, a gente sabe que muitas vezes, nessa condição de não compensação da doença, muitas vezes o tratamento vai ser indicado quando os pacientes cursam com alguma urgência ou emergência odontológica, né? Então, se ele não tem isso, muitas vezes, se ele apresenta a doença, a gente vai encaminhar para o profissional médico e daí então é compensada a doença e depois ele retorna para fazer o tratamento odontológico, né? Mas, como eu tinha falado anteriormente, via de regra, quando eles não estão compensados e precisam do tratamento de urgência, a gente lembra, por exemplo, abscessos dental-alveolar, periodontais, pulpites, né? Aí, de fato, aí se tem que fazer um manejo específico. Aí, para isso, tem algumas regras específicas que a gente vai pontuar aqui na aula de hoje. Então, só para a gente recordar da anatomia vinculada à glândula tireoide e paratireoide, né, nós sabemos que a glândula tireoide e paratireoide também é uma glândula endócrina, são glândulas endócrinas, né, que ficam localizadas na região do pescoço. Então, na região cervical, a gente, logo abaixo da cartilagem tireoide, nós temos a presença da glândula tireoide, que ela tem essa disposição morfológica em forma de H. E muitas vezes no exame físico da palpação da região cervical, a gente consegue palpar, quando o paciente deglute, uma massa borrachoide. E muitas vezes essa palpação borrachoide se faz com uma condição de normalidade. Então, na investigação ou na palpação da região do pescoço, a gente consegue palpar essa glândula quando a gente deglute e ela se eleva e desce, e a gente consegue, ela desliza sobre os dedos, né? E muitas vezes, quando ela está aumentada, fica mais fácil ainda essa palpação. Mas muitas vezes essa consistência borrachoide não vai existir. Então, essa glândula importante, vale também lembrar que ela produz, né, três importantes hormônios, que é o T3, o T4 e a calcitonina. Né? Lembrando que o T3 e o T4 são hormônios bem específicos do metabolismo geral das células, né? E a calcitonina é o hormônio relacionado mais com a atividade do cálcio, né? Está muito relacionado principalmente com as alterações ósseas, né? Então, esses três importantes hormônios estão vinculados à glândula tireoide. Já posteriormente, também na região do pescoço, na face mais posterior da glândula tireoide, a gente consegue ver aqui nessa vista, a gente observa aqui dois pares de glândulas arredondadas, que são as paratireoides. Também são glândulas endócrinas e elas produzem o hormônio específico, que é o PTH, que é o paratormônio, que também tem uma relação muito específica com o turnover de reabsorção óssea, né? Então, quando a gente, por exemplo, está diante de pacientes, por exemplo, que precisam, né, de uma
abordagem para implantes dentários, vale muitas vezes a gente investigar se esse paciente tem alterações, principalmente dessas glândulas aqui, porque elas têm muito a ver com o metabolismo ósseo. Né? Outra coisa que a gente também lembra bastante são os pacientes, por exemplo, que têm osteonecrose por medicamentos, osteomielites. Então a gente geralmente investiga para saber se eles têm uma atividade específica relacionada a esses hormônios. Né? Então, em via de regra, a gente sempre pensa nisso. Mas pensando também no cálcio como um importante, por exemplo, mineral que vai compor o esmalte dentário, isso muitas vezes a gente lembra nos indivíduos que estão na odontogênese, ou seja, lá na infância, e quando eles apresentam alterações do esmalte, como por exemplo as hipoplasias, também cabe ressaltar se essas glândulas estão com algum problema, porque pode ter uma secreção diminuída desses hormônios que podem vincular também com essas alterações dentárias que a gente vai pontuar mais à frente como manifestações orais que podem acontecer. Mas lembrando da anatomia, a gente tem isso claramente, né? A tireoide é responsável por 3 importantes hormônios, T3, T4 e calcitonina, e a paratireoide, aqui visualizada na imagem, relacionada ao PTH, que é o paratormônio. Então, esses são os importantes hormônios vinculados a essas duas importantes glândulas. Né? A gente sabe também que elas possuem uma vascularização muito grande, né? A gente consegue perceber aqui em toda a vascularização da região cervical, tanto na parte de veias e artérias, vendo essa vascularização abundante. Então, principalmente quando lesões atingem a glândula tireoide, principalmente, que a gente consegue ver aqui tanto na visão anterior quanto posterior, né? Então, muitas vezes, nódulos, carcinomas vinculados a essa região tireoidiana, principalmente os carcinomas, muitas vezes a gente remete muito a metástase, rapidamente, por conta dessa abundante vascularização. Geralmente, a gente vai ver como uma alteração embrionária específica, a gente lembra de uma alteração que eu vou falar mais à frente, que é a tireoide lingual, por exemplo, ela vai estar mantida quando existe, muitas vezes, a comunicação da glândula tireoide, lá com o forame cego da língua, através de uma importante segmentação que a gente vai ter, como, por exemplo, aqui a gente consegue ver apontada na seta, né, uma tireoide secundária, que muitas vezes ela é mantida a depender da alteração embriológica que pode existir, até porque a origem dessa glândula se faz na região lá do forame cego da língua, e ao passar do tempo com o desenvolvimento do embrião, essa glândula ela migra para a região cervical, para a região do pescoço. Então, quando células são mantidas aprisionadas, quando não fusionamento dos processos que formam a região cervical, pode acontecer a manutenção, né, a permanência, a persistência de uma glândula tireoide acessória que tem essa ligação com o forame cego para a região da glândula tireoide propriamente dita, né? Se ligando ao istmo da glândula através dos lobos. Né? Então a gente vai mostrar mais à frente que a persistência dessa glândula tireoide acessória, através de células que são oriundas lá do forame cego da língua, pode promover uma importante alteração endócrina, que é a tireoide lingual, com uma lesão localizada nessa região mais própria do forame cego da língua. Então a gente consegue perceber nessas imagens aqui, a gente vê aqui que não aconteceu a ligação, a gente só tem aqui uma glândula tireoide acessória, que muitas vezes cursa com normalidade. Quando isso aqui se faz para a região de base de língua, é que a gente pensa na tireoide lingual. Mostrando também importante a morfologia, né, a histologia da glândula tireoide, a gente consegue ver aqui a região dos folículos, onde são produzidas, através das células foliculares, o hormônio T3 e T4, e aqui as células parafoliculares que produzem a calcitonina. E aí a gente consegue perceber aqui os nódulos que podem acontecer com hiperplasia da glândula, que a gente denomina isso de bócio,
Então, muitas vezes, a síntese desses hormônios vão ser vinculadas, viabilizados com a fixação do iodo. Então, por isso que é importante na dieta, tanto que atualmente, né, a dieta com sal, existe esse incremento de suplementação de iodo para que essas células, muitas vezes, que na dieta convencional a gente não consegue fazer essa suplementação. Então, por isso que na dieta com o sal a gente consegue introduzir o iodo para tentar sintetizar melhor essas células, esses hormônios produzidos pelas células foliculares, que é o T3 e o T4. Então, a gente consegue ver nessas regiões aqui, das células foliculares, a produção desses importantes hormônios. E na parafoliculares, propriamente a calcitonina. E aqui mais abaixo, mostrando também toda a citoarquitetura encontrada a morfologia também das glândulas paratireoides, que produz o hormônio mais vinculado, chamado de paratormônio. Mostrando para a gente as alterações sistêmicas, né, vinculados propriamente à glândula tireoide especificamente, que é o que a gente vai tratar a partir de agora, mostrando essa importante hiperplasia, esse aumento de volume vinculado, muitas vezes, aos pacientes que têm o bócio. E, na verdade, o que é o bócio? O bócio é quando o indivíduo não tem muitas vezes a captação de iodo ou uma dieta pobre em iodo, fazendo com que aquela célula trabalhe em excesso. Aquelas células foliculares, elas aumentem em número, ou seja, elas hiperplasiem. Ou seja, em número elas vão aumentar, proporcionando o aumento também da glândula. E muitas vezes vinculado a essa hiperplasia, a gente tem a disfunção tanto para a diminuição quanto para o aumento do hormônio T3 e T4. Então a gente consegue ver aqui duas importantes alterações que podem acontecer, por exemplo, o hipertireoidismo, onde o paciente vai ter uma alteração oftalmológica específica, que é a exoftalmia, que a gente consegue ver aqui nessas imagens. E aqui nessas outras imagens a gente vê também características específicas do hipotireoidismo, onde os pacientes têm a diminuição desses importantes hormônios, onde muitas vezes os pacientes vão cursar com aumento de peso, com letargia, macroglossia, alterações, por exemplo, também de colágeno, favorecendo com que as pessoas percam, né, a elasticidade da pele, promovendo a flacidez. Então isso pode acontecer. Propriamente numa fase da vida, quando as pessoas, geralmente os indivíduos recém-nascidos, têm essa disfunção para diminuição do hormônio, a gente tem uma importante alteração, que é o hipotireoidismo congênito, também chamado de cretinismo, e muitas vezes esses indivíduos vão cursar com uma diminuição do metabolismo, favorecendo muitas vezes também o mau desenvolvimento do corpo de um modo geral. Então, geralmente, os bebês vão ter também um aumento da língua, macroglossia, vão ter dificuldade de andar, de aprendizagem, e muitas vezes isso é percebido durante o nascimento pelo pediatra. E muitas vezes os indivíduos que têm essa disfunção, esse hipotireoidismo congênito, devem ter a suplementação do hormônio para que não chegue nessa condição do cretinismo propriamente dito. Não tenha alterações de crescimento e desenvolvimento de um modo geral do corpo. Então, essas seriam as principais alterações vinculadas à glândula tireoide. Aqui mostrando para vocês também uma imagem onde eu tenho uma nodulação encontrada na região do forame cego da língua. Então a gente tem aqui a região de istmo das fauces, mostrando que os indivíduos muitas vezes procuram o atendimento com essas nodulações quando tem muitas vezes dificuldade em deglutição, por exemplo. Tem dificuldade de deglutição e muitas vezes também tem dificuldade de aeração na área da cavidade oral. Não conseguem respirar também pela boca por conta dessa obliteração do crescimento anormal que pode existir nessa região. Muitas vezes, para o diagnóstico, se faz biópsia na região, então se percebe na histologia
que a região da língua vai conter aquelas células foliculares, características de tireoide, e também para saber se existe alteração, né, e muitas vezes metabolização de hormônios por essa lesão nodular na região de forame cego da língua, aqui encontrada, é feita uma cintilografia. Então, na cintilografia, muitas vezes são usados marcadores de medicina nuclear, que muitas vezes vai marcar se aquela região da tireoide lingual tem atividade hormonal. Né? E muitas vezes esses indivíduos são encaminhados para o endocrinologista, também para o cirurgião de cabeça e pescoço, para ver se a tireoide da região cervical tem sua atividade própria, né? Se geralmente ela tem uma atividade de produção de hormônio, ou se apenas a região nodular, que tem crescido com maior amplitude, tem ainda uma atividade de secreção do hormônio, né? Até para eles indicarem a cirurgia para remoção da nodulação na região e muitas vezes realizar a suplementação desses indivíduos, já que a tireoide da região cervical não tem atividade. Então isso acontece, essa investigação minuciosa por parte do endocrinologista e também do cirurgião de cabeça e pescoço, para se notar se a atividade de produção dos hormônios estão vinculadas propriamente à atividade da tireoide lingual, que é uma alteração, né, patológica que pode acontecer, ou apenas a região cervical. Então a gente consegue ver aqui nessa imagem lateral uma cintilografia mostrando que essa tireoide lingual ainda apresenta, né, uma atividade específica. Né? Então, quando são lançados os contrastes, eles conseguem ver a quantidade específica, né, de maturação de células foliculares que existe nessa região. Então, esses indivíduos geralmente são encaminhados para o endocrinologista, para o cirurgião de cabeça e pescoço, para eles indicarem o tratamento mais correto para esses casos. Então, a gente consegue ver aqui nessa imagem, né, após o tratamento, ó, a gente consegue ver aqui a diminuição da lesão, né, porque foi realizada a enucleação, né, o tratamento de escolha para esse caso especificamente aqui projetado para vocês. Com relação ao manejo odontológico, então aquilo que eu falei lá no início da aula, né, não existe contraindicações gerais para o tratamento odontológico, desde que esses pacientes estejam compensados. Então, os pacientes que têm tanto hipo como hipertireoidismo, né? Então, muitas vezes eles vão ter um manejo do endocrinologista, muitas vezes esses indivíduos eles são encaminhados com parecer médico já, propriamente dito, né, com os exames laboratoriais vinculados, e a gente consegue perceber que existe um manejo. A gente vê com maior frequência os pacientes que muitas vezes têm alterações específicas de produção diminuída ou ausente dos hormônios tiroidianos, né? Então, muitas vezes os pacientes têm nódulos, operaram por conta de adenocarcinomas relacionados, muitos fazem a suplementação com importante medicação chamada de Puran T4 ou apenas Puran. Então, esses indivíduos têm, de fato, essa alteração. Outros indivíduos também podem ter doenças autoimunes relacionadas também à produção diminuída. Né? A gente lembra de uma alteração específica, que é a tireoidite de Hashimoto, né? Que também está bem vinculado à suplementação. Então, quando esses indivíduos são compensados, então, não existe contraindicações para o tratamento odontológico. Mas vale lembrar, por exemplo, que no hipertireoidismo agudo, ou seja, nos pacientes que ainda estão na fase de investigação, de um diagnóstico mais concreto, com esses parâmetros de hormônios T3 e T4 bem aumentados, na fase bem aguda do hipertireoidismo, os anestésicos com vasoconstrictores, quando associados ao estresse, a um tratamento odontológico, pode propiciar aumento dos hormônios tiroidianos. Então, a ansiedade é vinculada muitas vezes a esses pacientes, e quando fazem o uso dos anestésicos com vasoconstrictores, podem aumentar ainda mais estes níveis, né? Promovendo muitas vezes uma alteração tóxica da tireoide.
É por isso que muitas vezes para esses indivíduos é necessário o controle de ansiedade, né? Porque são de fato, porque nas características dos pacientes com hipertireoidismo, eles têm uma agitação maior, né? São pacientes mais agitados, que têm um ritmo metabólico aumentado, né? E uma coisa também importante é realizar os tratamentos mais invasivos quando as taxas de aumento estiverem em sua normalidade. Então, aquilo que eu falei para vocês, geralmente a gente programa intervenções eletivas nesses pacientes, porque eles devem estar compensados, de fato, para fazer os procedimentos mais eletivos relacionados à odontologia, né? A não ser que eles passem por atividades de emergência odontológica, né? A gente lembra das pupites ou de alterações. E muitas vezes nesse manejo a gente precisa anestesiar. Então eu vou falar mais à frente quais são os anestésicos que são utilizados de escolha para esses pacientes doentes, né? Então a gente tem aqui mais uma vez representando as alterações sistêmicas que pode acontecer, lembrando que de modo geral os pacientes com hipertireoidismo, eu não falei no slide anterior, mas vale reforçar agora para vocês, é que esses pacientes eles cursam de fato com um aumento do metabolismo. Então são pacientes mais agitados, que têm uma ansiedade maior. E muitas vezes a gente sabe que para a prevenção, né, das emergências em odontologia, o controle da ansiedade é extremamente importante, né? As pacientes não terem, né, alterações específicas de emergência, como taquicardia, como lipotímia, síncopes e outras alterações que podem acontecer por conta do aumento da ansiedade. E a gente sabe que esse hormônio tem uma relação íntima, né, com a ansiedade. Então, por isso que a gente sempre lembra do controle da ansiedade para esses pacientes, mesmo que eles estejam compensados, né? Então, cabe o controle da ansiedade. Aí a gente lembra como controle da ansiedade para esses pacientes, né? Então a gente vai lembrar, por exemplo, dos benzodiazepínicos que podem ser realizados, mas o melhor para eles seriam os não medicamentosos, como por exemplo o óxido nitroso, né? A mistura de óxido nitroso com oxigênio. Para esses pacientes são bem indicados, né? Muitas vezes para se prevenir emergências médicas no consultório odontológico, né? Então quando a gente pesa os controles de ansiedade, então para eles a gente prefere de fato usar o óxido nitroso, a mistura de óxido nitroso com oxigênio. É muito mais seguro. Mas os benzodiazepínicos, numa dose, por exemplo, de 15 miligramas, 7,5 miligramas, também, uma hora antes do procedimento, ou 30 minutos antes do procedimento, também não é contraindicado, não. Não tem uma alteração específica para as taxas do hormônio. Só vai favorecer para que o manejo odontológico seja mais evidente, né? Seja mais coeso, controlado, né? Então, em regras gerais, a gente tem esse tipo de manejo para os pacientes com hipertireoidismo. Já no hipoparatireoidismo, a gente vai ter muitas vezes vinculada, a gente lembra aqui do paratormônio. Então, a quantidade reduzida de paratormônio poderá resultar na condição denominada de hipoparatireoidismo, com a perda da função da paratireoide e os níveis séricos de cálcio caem, resultando em hipocalcemia. Então, isso tem muito a ver, principalmente, relacionado aos dentes, né, e relacionado ao tecido ósseo. Então, eu falei para vocês que o paratormônio, que é um importante hormônio produzido na glândula paratireoide, ele tem a ver com a fixação do cálcio no organismo, principalmente nos tecidos duros. É por isso que a gente sempre faz essa menção aos dentes e também ao tecido ósseo. Então, por exemplo, no hipoparatireoidismo pode ocorrer hipoplasia do esmalte dentário, reabsorção dos extremos das falanges distais, principalmente das mãos, né, da região das mãos, candidíase oral persistente, o que a gente chama de síndrome da candidíase oral endócrina, e associação com a síndrome de Digeorge, que é uma alteração específica cardíaca, anormalidades faciais, deficiência de cálcio e a ausência da glândula paratireoide, que é uma condição extremamente rara. Mas o que vale mais pontuar, lembrar, para esses pacientes é a alteração de esmalte dentário que pode acontecer.
Os achados laboratoriais geralmente revelam níveis séricos do hormônio e a concentração de cálcio, ambos diminuídos, e o nível de fosfato, né, porque a gente sabe que existe um balanço hidroeletrolítico entre cálcio e fosfato, né, principalmente em absorção e reabsorção para o tecido ósseo, então a gente vê esses níveis diminuídos e a função renal está normal, né? Porque a gente sabe que esse equilíbrio hidroeletrolítico vai acontecer desses importantes íons de cálcio e fosfato no rim, mas a função renal fica preservada. E muitas vezes o tratamento para esse tipo de condição vai ser a administração de precursores de vitamina D. Lembrando que a vitamina D, a gente lembra do ergocalciferol e vitamina D2, são importantes, por exemplo, para a absorção do cálcio intestinal. Então, muitas vezes os pacientes fazem a reabsorção da medicação, entretanto, não tem absorção legal, fazendo com que a síntese do hormônio, nem tanto a absorção por esses tecidos duros sejam norteados, né, sejam vinculados à normalidade. Então, a gente muitas vezes, o médico que vai fazer esse manejo da prescrição de vitamina D para fazer com que essa reabsorção orgânica do cálcio lá na região do intestino seja melhorada pela suplementação da vitamina D. Então, isso geralmente aumenta. Então, os pacientes, por exemplo, com alterações ósseas específicas, né? Que a gente pode ter, por exemplo, nas mulheres, na menopausa, que isso pode estar vinculado. Então, a gente lembra que muitas vezes elas fazem suplementação de vitamina D e também do cálcio para que essa absorção seja melhorada, né? Uma alteração específica que é a osteoporose. Então, por isso que a gente tem essa medicação vinculada, né? Vitamina D com cálcio por suplementação para que ele seja mais absorvido. Aí, por isso que muitas vezes isso não acontece. Geralmente, essas pessoas que têm osteoporose, elas fazem um exame que é a cintilografia óssea. Aí a gente percebe, né, que tem áreas hipodensas que não estão com aquela área calcificada. E muitas vezes a suplementação não dá jeito, nem com precursores de vitamina D, nem com cálcio. Então, o que é que vai acontecer? Os médicos lançam mão de usar as drogas reabsortivas, que são os bisfosfonatos, para favorecer um maior turnover ósseo, fazer com que aquele cálcio orgânico ele reabsorva e amadureça aquela matriz óssea. Então, de fato, o osso fica mais endurecido, fica com uma citoarquitetura melhorada, sem buracos. Então, praticamente aquele osso esponjoso, ele vai criando uma reorganização. Então, de fato, as medicações, né, os bisfosfonatos de um modo geral, eles não são ruins, são medicações extremamente importantes, né, para que esses pacientes não tenham, por exemplo, fraturas precoces, né, alterações específicas ósseas, né. Entretanto, muitas vezes, na prescrição, o médico não vincula esses pacientes, por exemplo, com uma visita ao dentista, para que ele possa fazer o tratamento tirando dúvida de exodontias, tratamentos, por exemplo, de bolsa acima de 6 milímetros, dentes que tenham dúvida para que no futuro sejam exodontia. Se tivesse essa prevenção, a gente não teria esse boom grande, né, de osteonecrose, por exemplo, por medicamentos, né, por essas drogas. Então, se tivesse essa profilaxia, essa prevenção, o atendimento do dentista com esses pacientes antes de fazer o uso da medicação seria muito melhor. Mas esses medicamentos têm uma valia, uma importância grande, principalmente nos pacientes que têm uma má absorção de cálcio. E na investigação é feito se tem alteração do paratormônio vinculada à disfunção da paratireoide, né, muitas vezes. E a gente consegue ver aqui as alterações nas falanges, a gente vê os dedos com encurtamento, por conta das alterações específicas, né? A gente vê aqui a síndrome da candidíase oral vinculada a esse paciente. Geralmente são uma candidíase que não se remove a raspagem, com áreas de aumento, né, da ceratinização da área. Então a gente não tem, quando a gente passa uma gaze ou faz a manobra de raspagem, a gente não tem
a mucosa não destaca, as áreas brancas não destacam, né? É uma candidíase que a gente chama de hiperplásica. Então a gente tem vinculada aos indivíduos que têm hipoparatireoidismo, né? Por conta da síndrome da candidíase oral. E aqui as hipoplasias de esmalte. Então os indivíduos que têm essas hipoplasias de esmalte, cabe investigar alteração específica de glândula paratireoide, né? Síntese de paratormônio envolvido, diminuição. Outra condição que a gente também vai ter é esse sinal aqui específico, que é o sinal de Kevstovk. Então, esse sinal, ele, com uma percussão abaixo aqui, ó, da região malar, a gente faz a percussão dessa área, bem à frente aqui do pavilhão auricular, próximo da saída do nervo facial. Se a gente faz a percussão dessa região, vai acontecer a contração do lábio superior. Né? Quando o nervo facial, os ramos do nervo facial é tocado nessa região malar do processo zigomático, né? Então representa um achado oral significativo. Mas na casuística mostra que muitas vezes 10% dos pacientes pode ter essa alteração sem ter alteração da paratireoide, mas na maioria das vezes, né, 90%, está vinculado à alteração da paratireoide. Isso vai acontecer porque a gente lembra, né, que o nervo facial é um nervo motor e essa contração muscular vai estar muito vinculada à concentração de cálcio, por conta da fisiologia da contração muscular está envolvida, né, com a concentração de cálcio ali envolvida. Né? Então a gente tem essa contração involuntária, muitas vezes vinculado com esse sinal de Kevstovk, relacionado a essa contração involuntária quando se faz a percussão à frente do pavilhão auricular e logo abaixo do processo zigomático, nessa área aqui da região da bochecha praticamente, né? Onde a gente vai estar percutindo os nervos, né, principalmente o ramo zigomático do nervo facial. Então a gente tem esse importante sinal vinculado ao hiparatireoidismo. Né. Outra alteração que também pode acontecer, a gente lembra aqui, por exemplo, de uma alteração tumoral, que é o tumor marrom do hiperparatireoidismo, que muitas vezes é uma lesão tecidual, que vai muitas vezes ser encontrada em rebordo alveolar, com reabsorção óssea bem evidente, muitas vezes vinculado ao aumento da secreção do paratormônio. Com isso, a atividade de cálcio aumenta. Não sei se vocês estão dando para perceber uma radiolucidez no interior da lesão, por conta do aumento de cálcio na região. Então, a gente vê através dessa radiografia periapical da área, numa lesão aqui nodular, que quando foi realizado biópsia, se notou células da região de paratireoide presente e também para esses pacientes se faz a avaliação do hormônio PTH para saber se ele está aumentado. Então, muitas vezes a gente tem o aumento dessas nodulações em região da gengiva, né? Porque também pode representar outros processos de hiperplasia que pode acontecer na região da gengiva, principalmente de área de região edêntula, né? A gente pode ter essas tumefações aqui presentes, né? E muitas vezes na vinculação da histopatologia, muitas vezes se pede o hormônio PTH para saber se ele está elevado. Então a gente muitas vezes tem que vincular esses pacientes, por exemplo, para o médico para fazer o controle dos hormônios do hormônio PTH principalmente, porque muitas vezes, mesmo que seja enucleado, as lesões elas podem recidivar se o hormônio ainda estiver aumentado. Então muitas vezes a gente faz a vinculação com a prescrição de exame laboratorial de concentração dos paratormônios, né, do paratormônio, né, para saber se tem alteração específica aqui vinculada. Tem outro tipo de alteração vinculado a essa alteração do hiperparatireoidismo. Professor, esse tumor, ele precisa ser retirado. Eu queria saber do dente adjacente, se também é perdido.
desse Olha, cálcio. esse elemento aqui, ó, ele não tem uma relação íntima com a lesão. Então, muitas vezes, o que é que vai acontecer aqui? Uma enucleação com margem de segurança, uma enucleação com margem de segurança, e geralmente o que é que a gente faz? Uma raspagem mais vigorosa subgengival dessa área, para as células não ficarem aqui desprendidas. Como esse tumor vai ter, né, uma gênese vinculado ao aumento do paratormônio, aí a gente tem que checar muitas vezes, né, se o paratormônio está aumentado. Então não tem a perda do elemento não. Geralmente ele é tratado de forma periodontal. Então não tem essa margem de segurança com a perda dos dentes. É um pouco diferente, por exemplo, quando a gente tem as lesões odontogênicas agressivas. Geralmente na margem de segurança, os dentes adjacentes também são removidos. Não é o caso aqui, porque é uma lesão de tecido mole e o osso está aqui rarefeito por conta da atividade do paratormônio, né? Então, muitas vezes se faz curetagem da área sem a perda dos dentes e tratando também os níveis séricos do paratormônio. Aí melhora. Então, a perda dentária não se faz necessária nesse caso. É um pouco diferente do que a gente tem, por exemplo, nas lesões ósseas mais agressivas, osteogênicas, né? Ou odontogênicas, desculpa. Aí, de fato, os dentes adjacentes, né? Eles geralmente são perdidos. Não é esse caso aqui específico. Esse dente pode ser mantido desde que os hormônios melhorem e se faça a raspagem dessa área. Igual as lesões reacionais, não sei se vocês lembram, né? Por exemplo, o granuloma piogênico. É feita a remoção dele, mas que se faça o quê? Uma curetagem subgengival daquela área, né? E os pacientes também sejam encorajados a fazer uma boa higiene oral. Então tem mais ou menos essa linha de tratamento, né? Entendi. Ah, e professor, é, tem uma expressão aqui que estava naquele artigo que se mandou, Tá. atraso na fase de relaxamentos reflexos osteotendíneos. Eu achei essa expressão assim, meio. Isso. Não entendi. Isso está muito vinculado ao cálcio, né? Então, na contração muscular vai estar prejudicada. Ósseos tendíneos, aí a gente lembra, né? O músculo, ele vai ter aquelas extensões, as extensões que são os prolongamentos do músculo, a gente chama de tendões, né? E esses tendões vão estar fixados no osso. Então, quando o músculo contrai, traciona os tendões, que faz com que o osso se locomova. Né? Esse é o princípio geral da locomoção, né? Da contração muscular, que faça com que a gente tenha um movimento. Então, ele está explicando isso, né? Que isso não vai acontecer. Então, a contração ósseo-tendíneo não vai acontecer, ou seja, a contração, geralmente das extremidades que tem os tendões, não vai acontecer. Então, é isso que ele está descrevendo aí no artigo. Ah, entendi. Obrigada. Aí eu queria saber agora de vocês. Vocês conseguiram ler a entrevista, né? Porque é uma entrevista, na verdade. Sim, professor. Não sei se vocês perceberam, né? Que na discussão eu consegui aqui trazer para vocês uma pulverização do que a gente tem do manejo. A gente lembra na rotina de odontologia normal. É porque o artigo, a entrevista, ela é muito relacionada aos indivíduos que têm um manejo próprio, né, do paciente especial vinculado à alteração específica de glândula tireoide, né? Então a gente fala um pouquinho sobre a doença, né, cita de achados específicos da odontologia, né? Então eu já falei, por exemplo, quando eu cito lá no hipotireoidismo, né? O principal achado oral vai ser o que? A macroglossia. Então, isso é importante a gente sempre lembrar, que isso cai bastante em concurso. Né? E quando a gente vê também, por exemplo, no hipertireoidismo, a gente tem. Então, vocês estão conseguindo ver? Vou aqui projetar o artigo. Deixa eu abrir aqui. Isso. Aqui tá. Vocês conseguem ver? Sim, sim.
a foto da entrevista. Isso. Ele é uma entrevista assim, feita há um tempinho, mas se a gente for ler, pesquisar nos livros, a gente vê que nada mudou, né? Então aqui, ó, trazendo para vocês o principal achado do hipotireoidismo, que é a macroglossia. Aí logo eu descrevo para vocês o que pode acontecer no hipertireoidismo, né? Então a gente tem, por exemplo, aqui, ó, relacionado, né? Cáries dentárias, doença periodontal, né, que vai existir. Aí eu comento depois um pouquinho sobre tireoide lingual, né? Falo também de carcinoma, de tireoide, falo também do exame físico, né, vinculado, falo um pouquinho de pacientes especiais, né, que aqui tá vinculado, falo depois nas emergências médicas que pode acontecer com esses indivíduos, mas aqui tem uma importante alteração que eu já tinha comentado com vocês antes, quando eu falei, por exemplo, de exames laboratoriais, até dei um checklist para vocês. Então, quando os pacientes, por exemplo, têm um perfil, uma queixa vinculada à glândula tireoide, então os principais exames laboratoriais que a gente deve prescrever para eles muitas vezes para ver se está tudo bem e se estiverem alterados, né, a gente geralmente encaminha para o profissional médico, são esses aqui, né, então a gente tem o TSH, porque a gente sabe que a glândula tireoide tem uma regulação específica da glândula hipófise, né, então ela regula esse hormônio através de um feedback positivo que vai acontecer, e outros importantes hormônios, que é o T3 e o T4 livre, né? Porque a gente sabe que o T4 livre, geralmente, ele sintetiza o T4 geral, né? O T4 que existe, que é o hormônio geral. Então, para avaliação da tireoide, para saber se está tudo bem, se esse paciente suplementa, esses são os 3 importantes exames que existem, né? Isso vale a gente também sempre lembrar. Então, logo depois no artigo eu comento, por exemplo, um pouquinho sobre a persistência daquele ducto tireoglosso, né, daquele canal que se forma ali na região. Também falo um pouquinho da doença de Hashimoto, né, tireoidite de Hashimoto, que pode também existir nos pacientes, principalmente quando a gente faz o exame físico, a gente pode ver um aumento dessa glândula, né. Outra coisa que a gente coloca aqui também, por exemplo, é a verdadeira real importância da utilização do protetor de tireoide, né? Porque a gente sabe que que está vinculado, né? E muita gente não sabe explicar, orientar o paciente porque isso é feito, né? Então a gente comenta aqui também no artigo sobre isso, né? E que a gente pondera, né, que existe uma portaria de radioproteção que existe, né, que muitas vezes é bom deixar claro, né, se o profissional usar corretamente o equipamento de raio-x, realizar a técnica preconizada, né, usar o sensor digital, então usar o sensor digital na tireoide será muito pequena quando o paciente não puder fazer uso do protetor. Então, existe o quê? Uma indicação relativa aí, né? Porque a quantidade de radiação que eles falam, né, é muito mínima, mas obviamente que a gente tem que ponderar isso. O paciente, por exemplo, vai fazer várias endodontias, ele tem que ter uma proteção, né, porque aquela radiação vai ser cumulativa. Então ele vincula muito isso, né? Nas contraindicações pode ser feita, pode não usar o protetor, se aquela radiografia, essa quantidade de radiação, né, a técnica correta utilizada, né, pode ser feito sem problema nenhum, desde que se tenha essa ponderação. Mas, obviamente, se o paciente for precisar fazer múltiplas radiografias, né, para aquela área específica, aí cabe usar por conta da dose acumulada que pode existir. Eu não sei se já tinham explicado ou comentado isso com vocês, né? Ele fala também, ó, na parte do flúor, da fluoretação, né? Existe um mito grande, né, com relação ao flúor ainda, né? Da relação que tem de câncer de tireoide e flúor, né? Então a gente sabe que não tem evidência científica relacionada a isso, né? A gente sabe que o flúor, ele de fato, as pesquisas mostram que ele é um importante protetor cariogênico, né? A gente sabe que isso é um achado muito bem consolidado nas pesquisas de odontologia, né? Não sei se vocês viram que atualmente existe uma corrente que fala que o flúor traz malefícios, né?
mas a gente percebe que a maior evidência, a evidência atual, que dependendo da concentração, a depender também da fase da vida da pessoa, né? Isso é importante frisar. Acho que vocês na pediatria têm muito bem isso vinculado, né? Já que as professoras, né, o grupo da pediatria trabalha muito com evidência científica, mostrando para vocês isso, né? Esse mérito que o flúor tem na prevenção, né? De um modo geral da doença cárie, né? Então a gente vale sempre ressaltar isso, né? Porque existe essa correlação forte, muitas vezes, né, em alguns artigos, mas as evidências, os estudos sistemáticos, nada comprovam, né, que existe essa relação íntima, né, vinculada. Ok? Então, o artigo geralmente ele descreve, né, ele faz esse resumo, essa revisão da fisiologia dos hormônios e depois parte para o manejo, né? E cita mais ou menos o que pode acontecer nas emergências, né, do paciente que não tem a compensação. Aí eu volto a lembrar que esses pacientes geralmente são submetidos ao tratamento odontológico nas emergências e urgências, né? Isso é sempre bom deixar claro. Mas que quando eles são compensados não existe contraindicações, né, para esses tipos de paciente, né? E aí, quando tem, por exemplo, né, aí a gente prefere, para esses pacientes, diminuir o tempo de consulta. E aí eu falei para vocês que eu ia comentar do anestésico. Então, geralmente, a gente utiliza anestésicos sem vasoconstrictor. Então, a gente pensa num tempo cirúrgico diminuído. Aí a gente lembra, muitas vezes, da mepivacaína 3%, por exemplo, que são bem indicados para esses indivíduos, né, nas situações de emergência e urgência que eles podem vir a ter, né? E aí seria o analgésico, o anestésico, desculpa, mais indicado, né, para esses pacientes. Ok, gente? Só uma coisa, o hipotireoidismo congênito e hipotireoidismo os mesmos sintomas ou tem coisa diferente? Tem coisa diferente, mas a gente pensa muito no macro e no micro, né? Então, na criança, vai ter uma perda muito maior, porque vai estar agindo praticamente no desenvolvimento. Então, o paciente geralmente vai ter perda, por exemplo, da parte cognitiva, de aprendizagem, vai ter tudo isso muito bem vinculado. Já no adulto, não. Vai ter uma diminuição das atividades, vai ficar um indivíduo mais letárgico, né? Um indivíduo que, por exemplo, vai ganhar bastante peso, né? Um indivíduo que vai ter um metabolismo mais desacelerado, né? No congênito vai ter uma perda maior, porque vai estar muito vinculado. Então, são pacientes que geralmente vão ter uma cognição muito prejudicada. Muitos cursam com a deficiência cerebral maior, né, de aprendizagem. Por isso que está muito vinculado esse nome cretinismo, né? Mas as pessoas tentam não utilizar o termo. É melhor falar hipotireoidismo congênito. Então, Paulo, em termos globais, existe um prejuízo maior quando se dá na infância, né, ao nascimento. E aí a gente pensa muito nessa parte de cognição, que é um pouco diferente, por exemplo, do indivíduo mais adulto, né? A parte cognitiva vai ser mantida, né? De inteligência, de articulação, tudo isso vai ser mantido. Já na criança, isso não vai estar vinculado, né? Uma criança que não consegue andar, levantar a cabeça, vai ter dificuldade para aprender a ler, a se comunicar, porque vai ter um prejuízo muito cerebral típico, né, vinculado. Então a gente lembra que existe essa correlação e a gente pensa no macro, num prejuízo maior quando se dá de forma congênita do que no indivíduo mais adulto. Tem até um jogador de futebol, o Ronaldo Fenômeno, ele tem, né, hipotireoidismo, por isso que ele não tinha dificuldade em perder peso. Quando os pacientes têm, por exemplo, hiperfagia e também dificuldade, letargia, não conseguem fazer atividade física e aumentam o peso por um período determinado de tempo, se pensa em investigar se tem uma diminuição do hormônio, né? Porque está muito vinculado. Mas a parte cognitiva é mantida. Já na criança, não. Isso vai ter um prejuízo maior, mais global, né? Para elas.
Entendi. Obrigadão, professor. Dúvidas, perguntas?